Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Eu, Danilo Jeremias, juntamente com Edward Miranda. E aí, galera? E André Rocha. Tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos falar mais... Filho da puta. O quê? Tu me cortou. Eu sou assim. Nós vamos falar sobre a história de Elon Musk e a sua empresa SpaceX. Certo? Sua vinheta. Mas antes, André, fala os recadinhos aí. Eu ia falar, mas Isso que é corte na tangente, tá ligado? Só lembrando aí, Cancela a vinheta e fala os recadinhos da paróquia. lembrando pessoal, pra seguir a gente no Instagram, Pra Ser Sincero Podcast, e mandar as dúvidas no Gmail, pra ser sincero podcast@gmail.com. Você pode conversar com a gente pelo Instagram também, não tem problema nenhum, já que você não é... Vai que a galera não é muito acostumada a escrever e-mail, Manda direct. Manda direct que nós responde lá também. Dicas, sugestões, críticas, se quiser que Elogios, o Danilo saia. pseudos elogios pro Edward. Que indireto foi essa? Sobe a vinheta? Galera, no dia 28 de março de 2019, a SpaceX inicia testes para colocar astronautas em órbita. Hoje, 30 de maio de 2020, no dia que estamos gravando esse episódio, a SpaceX lançou os astronautas Becken e Hurley em direção à estação espacial. E antes de começarmos a falar sobre a história da SpaceX, vamos falar um pouco sobre o cara que idealizou tudo isso, o Elon Musk. Certo, Edward? Com certeza. Cara, Elon Musk é um cara muito maneiro no sentido que ele lembra muito Tony Stark, tá ligado? Bilionário, filantropo, não sei o resto lá. Bilionário, filantropo e... Playboy. Playboy. É bem estilinho mesmo. Então, o cara, ele nasceu na África do Sul em 1971. Muita gente não sabia disso, que ele era da África do Sul. Da África. Como é que se chama as pessoas que nascem na África do Sul? Sul-africano. Genial, né? Tu achou que era, pô? Pra mim foi bom, pra mim, sei lá, sul-africanês. Aprendendo com o podcast, pra ser sincero. Vamos lá. Ele nasceu em 1971, ele era filho de um engenheiro e empresário e de uma nutricionista e modelo. Justo. Aí ele se mudou pro Canadá quando tinha 17 anos, fez uma faculdade lá de administração. Isso que é um critério muito interessante no Elon Musk, cara. Na vida dele, ele é um cara genial do ponto de vista científico, de tecnologia, coisa e tal. Só que ele, diferente da maioria das pessoas que fazem parte desse ramo, ele também tem uma capacidade muito grande de tornar essas coisas economicamente viáveis. Então, tipo, ele não é aquele cara que fica... Ele passou a infância dele lendo 10 horas por dia, era bem introspectivo nesse aspecto. Porém, quando ele saiu, vamos dizer assim, pra vida adulta, ele conseguiu conciliar tanto pessoas com conhecimento científico. Sim. Isso ajudou muito a ser quem ele é hoje. Várias pesquisas não, entrevistas, né? Quando falando sobre como é que ele chegou a ser o idealizador, né? Não só da SpaceX, não vamos falar hoje, mas também da Tesla. E também, como você vai falar também do PayPal. XCOM. Explica direito essa história aí. Não, mas antes, deixa eu terminar o comentário aqui. A galera associa bastante isso que tu acabou de falar, esse aspecto dele ser, essa veia nerd, dele ser muito ligado em ficção científica. E mais pra frente eu até peguei algumas referências que ele mesmo costuma fazer, inclusive nas missões deles, né? Lá pra frente vai falar das curiosidades assim, mas também essa genialidade dele de integrar todo esse conhecimento de ficção científica que ele gosta desse mundo com o poder de fazer negócios. Sim. E pra ter uma ideia, tipo, quando ele tava estudando administração lá no Canadá, ele e o irmão dele, o Kimball, eles ligavam todo dia pra pelo menos 20 pessoas, telefonavam e chamavam pessoas famosas pra ir almoçar junto. Tipo, eu sei que o Danilo é empresário de alguma coisa, ou é famoso de alguma coisa. Eu vou ligar pra ele e vou chamar pra almoçar. Faz um network aí, hein? Na maior parte das vezes ele não conseguia nada. Só que, tipo, muita gente que ele conheceu foi através disso. Tipo, a pessoa tava sem fazer nada e foi almoçar com ele. O cara fez um network sinistro com isso. Aí, depois de um tempo, ele começou a se destacar nessa universidade lá no Canadá. Ele conseguiu uma bolsa pra ir pros Estados Unidos. E aí foi onde ele se formou em economia e física. Ele fez uma faculdade dupla lá e tal. E nesse mesmo período, ele fez uma viagem de carro com o irmão dele atravessando os Estados Unidos. E aí, ele fez 2 estágios no Vale do Silício. 2 estágios integrais no mesmo
período, vamos dizer assim. Ele trabalhava, tipo, quase que 24 horas por dia. Às vezes ele realmente não dormia pra terminar prazo. André, pra quem não tá ligado, o que é o Vale do Silício? Cara, o Vale do Silício é um local nos Estados Unidos, especificamente em São Francisco, na Califórnia, Sim. onde está concentrada a maior parte das empresas tech de lá. Google, Amazon, elas se concentram lá para poder... Todas as tecnologias que aparentemente chegam até nós, dessas grandes empresas, nascem lá. A maioria, sim, diria que 80%. Incrível. Pode continuar. E só pra ter ideia de negócios lucrativos que ele fazia, cara. Ele, enquanto estava estudando nos Estados Unidos, ele saiu do dormitório da universidade onde ele morava, juntou ele e um amigo dele e alugou uma casa de 10 dormitórios, uma casa gigante. Pagavam, acho que mais ou menos $2.500, $3.000 por mês de aluguel. E todo final de semana eles faziam uma festa que cobrava $5 a entrada com bebida liberada. Nos finais de semana, sexta e sábado... Quantos dólares? $5. Valia a pena, hein? Valia a pena. Open bar? Open bar full. Ele, mais ou menos, sextas e sábados, girava em torno de 500 alunos dentro daquela casa fazendo uma festa. Era, tipo, tido como umas festas lendárias, tá ligado? Então, tipo, em uma festa, ele pagava o aluguel do coisa. Então, tipo, ele já tinha um tino pra negócio muito bolado, tá ligado? E depois disso, pá, ele fez os estágios e decidiu voltar. Opa, deu um barulhinho aí. Ele voltou pro Vale do Silício fazer doutorado. Quando ele começou... É só a bateria. Depois dele terminar o doutorado, ele começou um negócio novo. Isso aí já era em 1995, não era algo muito comum. Não sei se vocês lembram daquelas páginas amarelas, sabe? Sim. Eu nem sei, nem lembro como que é o nome delas aqui no Brasil. Eu sei que era destinado a falar de política. Não, era de propaganda. É tipo uma agenda, É os classificados. tipo um classificado, só que era uma lista gigante lá com páginas amarelas com todos os telefones. Lista telefônica, como se fosse uma lista telefônica. Ele criou algo parecido, só que na internet. Isso é em 1995. Ele chamava de Zip2, o nome da empresa. Ele começou e no final ele vendeu ela por 307 milhões. Rapaz. Quanto? 307 milhões. Isso em 97, mais ou menos. Vale um dinheiro, hein? Vale um dinheiro. Dessa participação ele tinha 22 milhões. Uhum. Pegou esse dinheiro e fez uma nova empresa chamada XCOM. Ela era mais voltada para a área de pagamentos na internet. Era numa época isso aí perto ali de quase um pouco antes de 2000, uma época que as pessoas tinham medo de pagar com cartão de crédito na internet, não confiava, coisa e tal. Ele começou a vir com várias tecnologias voltadas para esse público e tanto é que ele revolucionou o mercado. Na época, tinha uma empresa grande no sentido de dar segurança pra galera que tá comprando na Até internet. porque hoje é extremamente comum você comprar na internet, você nem pensa duas vezes antes de colocar o cartão, mas antigamente isso era perigoso. Eu tenho memórias recentes da minha mãe, tipo, fazendo uma pesquisa entre amigos, quem já tinha comprado na Americanas e realmente chegava. Pois é. Porque, tipo, era internet aqui no norte, tinha frete, não era comum a gente comprar coisas que não eram do estado, que não tava aqui, né? Tem que pagar antes de E receber, tem tá que ligado? pagar e, tipo, tinha um medo, né? Eu tenho algumas memórias sobre, tipo, é confiável? Aquele site, já comprou naquele site? É bom? Pois confia? isso daí tem o quê? 5, 6 anos? 7 anos? 10 anos? Por aí. No máximo 10. Isso daí a gente tá falando de 2000, não era nem todo mundo que tinha internet nessa época aqui no Brasil, então era bem mais pesado ainda. Só que daí ele tinha uma rival, era a PayPal, na época. E eles tinham uma concorrência muito grande, a PayPal era mais conhecida, tinha mais clientes, porém essa empresa, a XCOM, ela era mais, vamos dizer assim, mais avançada, ela tinha tecnologias melhores, tava revolucionando mais. Até que eles se fundiram numa só, e depois de um tempo, numa viagem de lua de mel que o Elon Musk fez, fizeram tipo um golpe nele lá, mais ou menos, e tiraram ele da presidência da empresa. Houve golpe. Houve um golpe. E aí se tornou PayPal, a empresa, coisa e tal, mas a empresa ainda já era grande, até que depois disso a eBay comprou ela. A PayPal ficou tão grande que a eBay foi lá e comprou 1,5 bilhão. Disso daí, o Elon Musk tinha uns 15% dessa compra, então ele tinha bastante dinheiro já. Beleza. Aí depois disso, ele foi para Los Angeles e lá, quando ele se formou em doutorado no Vale do Silício, quando ele fez doutorado, ele tinha expectativas de trabalhar em 3 áreas: área espacial, mandar pessoas para o espaço, energias renováveis e carros elétricos. Locomoção? Acho que era isso.
Eram 3 áreas principalmente. E em Los Angeles foi onde ele começou a trabalhar no que a gente vai principalmente falar hoje, que é a SpaceX. Porque em Los Angeles tem a maior parte da galera que trabalha com coisa de aeroespacial, coisa e tal. E ele começou a encontrar várias dessas pessoas. E ele iniciou a empresa para fazer como se fosse um lançamento. Logo que ele formou a empresa, ele tentou ir na Rússia comprar uns mísseis de cruzeiro lá da Rússia para aproveitar, né? Isso, aproveitar, vamos dizer assim, a carcaça do míssil para ser o foguete dele para lançamento fora da Terra. Só para ter uma noção de capacidade e otimização que ele tinha, geralmente a NASA gastava nessa época 30 milhões de dólares para fazer um envio de 250 quilos para o espaço. Ele fazia com que 650 quilos chegasse no espaço por 7 milhões de dólares, tá ligado? Grotescamente mais barato, porque ele fazia otimizar todos os processos. Ele era bem, vamos dizer assim, as pessoas não gostavam muito dele no ponto de vista corporativo, porque ele era um cara muito outsider, que nem o André falou, porém, ao mesmo tempo ele tinha uma noção muito boa e fazia novos desenhos, novos arranjos, ele buscava ficar mais barato a parada dele. Em paralelo que ele fez, né, a SpaceX, ele estava fazendo também a Tesla, que é uma empresa bem conhecida hoje, mas não é o foco da gente falar agora. Basicamente essa é a ideia do cara, a história dele. Começou aí, né? Começou aí. Começou com um cara... E será que, agora, falando um pouco mais sobre a vida dele, outras personalidades, como por exemplo, tu falou sobre o temperamento dele, né? Aí eu lembrei do Steve Jobs. Exatamente, ele é comparado ao Steve Jobs na empresa. Porque o cara foi um gênio, né? O Steve Sim. Jobs. Enfim, quem acha que o Steve Jobs criou apenas o iPhone, na verdade o iPhone foi só a cereja em cima do bolinho de tudo que ele idealizou e fez. Mas também há aquela biografia que está ali na partilheira, a biografia do Steve Jobs, fala que ele era um carrasco, assim, que ele demitia a galera no elevador, assim, olhava assim e imbecil, vai embora. E não de uma forma muito simpática. Mas foi a chave essencial pro sucesso da Apple, né? Sim. Que ele criou, ele depois foi expulso da própria empresa. Parecido com o Elon Musk. Depois teve que contratar ele de novo, enfim. A gente pode falar do Steve Jobs em outros episódios, mas Sim. aparentemente esse negócio de ser muito gênio pra negócios meio que afeta o outro lado social. Será que é porque ele era muito workaholic, né? Tipo assim, ele não se importava com o horário, com o tempo. o negócio E era se ele dava uma missão pra alguém e o cara chegava e falava, pô, mas é impossível fazer. imbecil. Ele demitia o cara e ele mesmo fazia. Tem até o caso que eu tava contando pro André, ele tinha que construir ele precisava de uma peça que não tinha em outro lugar, era muito caro para ser construído para poder fazer o primeiro foguete para lançar. A peça custava 1 milhão e pouco, geralmente no mercado. Aí o cara, ele contratou uma pessoa só para fazer um desenho e buscar construir essa peça o mais barato possível. O cara chegou, então a gente consegue baratear, vai ficar um pouco abaixo de 1 milhão e 300, ficava tipo 1 milhão. Ele falou, beleza, você tem um orçamento de 5 mil dólares para fazer essa peça. Tipo, o cara levou mais uns 9 meses, uns 10 meses, redesenhou todo o projeto e arrumou uma peça que fazia a mesma coisa por 3.200 dólares, tá ligado? Então, tipo, Uau! Uma diferença grotescamente bizarra. Então, você vê uma diferença aí, era um cara que se chegasse e falasse, pô, é impossível, seria demitido e ele ia fazer, tá ligado? Levou um pouco mais de tempo, né? Levou um pouco de tempo, mas em compensação também, né? Porra. De 3 mil dólares pra 1 milhão. Ganhou um dinheiro aí. E o assunto de hoje, então, sobre a história da SpaceX, né? Eu me preparei aqui para falar um pouco dela. Ela, como o Edwards comentou, foi elaborada, idealizada pelo Elon Musk em 2001. Né? Em 2001, na verdade, de novamente recitar o nosso intelectual Edwards, ele saiu do seu cargo de CEO da PayPal, onde foi o maior fruto do seu dinheiro, né? Quando ele saiu, pagaram bastante pra ele. Por que você tá rindo, Edwards? Nada. Né? Aí tem toda uma história do porquê que ele idealizou, porque pra ele fez sentido fazer uma maior companhia de frete espacial, digamos assim, né? Aí teve uma entrevista que ele fala que ele tem um histórico, que os pais deles eram pilotos de monomotor, né? E viajavam muito, então ele já tinha essa ligação de viagem, não sei o quê. Em 2001, o primeiro projeto da SpaceX, lembrando que a SpaceX é uma abreviação de Space Exploration, né? O nome completo
Não é uma... Não é Space Não é Express. SpaceX tipo FedEx, que é uma Sedex. Será que não é? É empresa de entrega, cara. empresa de entrega. Não, Eu acho não que é pra entregar coisas pra Marte, cara, certeza. Apesar que virou, o maior serviço comercial deles é simplesmente levar satélites e Sim. coisas, são missões comerciais, né? Mas não é SpaceX Ele já tava referente. vendo isso, certeza. Enfim, Mars Oasis é o primeiro projeto, que era um veículo robótico que iria até Marte. A Terra é plana. Não foi ensaiado. Não foi. A Terra é plana. Acabamos de ver uma imagem aqui. E comprovando que a Terra é plana. Isso. Queridos telespec. Como eu tava falando, Mars Oasis foi o primeiro projeto da SpaceX. Era um veículo robótico que iria até Marte e funcionaria como uma mini estufa, a fim de usar o solo de Marte para ver se daria certo para plantar algumas ervas que seriam levadas por esse projeto, né? Porém, o custo de enviar foguetes ou algo parecido para fora de Marte, ou de fora da Terra, é muito grande. Né? E foi quando ele começou a pesquisar como é que funciona esse mercado. Olhando exemplos da NASA e né? A NASA é o... Hã? Da Rússia também. Isso, a NASA é o que eu ia falar, que a NASA é um programa espacial dos Estados Unidos e tem um programa chamado Roscosmos, que é da Rússia. Caraca, o cara fala russo, mano. Não, eu escrevi em português mesmo. Tá. Roscosmos, que é o... Por isso que o nome dos caras é cosmonauta. Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui, não é mesmo? Gente, faz muito sentido agora. Legal, cara. Que é o programa espacial da Rússia. Né? E ele começou justamente então em 2001 com esse projeto e pesquisar um pouco sobre esse mercado. Em 2002, de fato, ele fez o CNPJ, digamos assim, da SpaceX, com justamente o objetivo de baixar os custos da fabricação dos foguetes. Então ele viu que é algo super caro e basicamente, se a gente pegar os dois grandes exemplos, como eu acabei de falar, o Roscosmos e a NASA, são duas estatais, são duas pertencentes aos Estados Unidos, né? E a Rússia. E qual é o grande trunfo, qual é a grande especialidade, o que torna a SpaceX a chegar no dia de hoje, como a gente acabou de acompanhar, o lançamento de astronautas em direção à estação espacial, né? É basicamente três pilares, grandes pilares. Um é que o projeto, a SpaceX, ele cria os seus próprios foguetes. Então, basicamente, a palavra que é utilizada é que é caseira, no sentido que eles mesmos vão fabricar os foguetes que eles vão utilizar. É a única empresa no mundo, inclusive, que produz 100% nos Estados Unidos. Exato. E o segundo pilar seria a modulação, o pilar modular que existe na SpaceX. O que é referente a essa modulação? Eles conseguiram utilizar peças de programas espaciais que foram passados. Então eles compravam tipo sucata dos Estados Unidos e da Rússia e integravam isso num sistema que eles desenvolvem para justamente baratear o custo. E o terceiro e o maior, a maior, digamos assim, pilar dentro da SpaceX é a capacidade de reutilização dessas maquinarias, né? A reutilização dos foguetes, porque até então todos os foguetes lançados eram lançados e deixados como lixo espacial pra lá. Dinheiro do contribuinte, né, pô? Dinheiro do contribuinte, mas não, agora a propriedade privada, a empresa privada de Elon Musk, a SpaceX, ela consegue reutilizar os foguetes e também a cápsula, a Dragon, que é a cápsula deles, que eles também conseguem voltar para a Terra e reutilizar. Isso barateia muito o custo, digamos assim, né, o frete espacial. Aí, até chegar a essa capacidade de reutilização, foram anos e anos de testes, né? Porque essa capacidade de reutilizar, eles conseguiram concluir, digamos, esse objetivo em 2017. Até lá, o primeiro projeto de foguete, eles se chamavam Falcon, Falcon 1, Falcon 1. Falcon é uma referência, né? Lembrando que o nosso querido Elon Musk, ele, como citado pelo Edwards, ele é um fã de ficção científica, então Falcon é uma referência direta a Millennium Falcon do Star Wars, e ele colocou esse nome justamente porque ele é um adorador de ficções científicas.
A Falcon 1 tinha 21 metros de altura e tinha capacidade de transportar 670 quilos e custou 90 milhões de dólares. Foi lançado pela primeira vez dia 24 de 3 de 2006. E adivinha só? Foi um desastre. Houve uma peça mal encaixada por alguns dos engenheiros, fez que ela explodisse logo após a menos de 1 minuto de lançamento dela. Aí, os 2 próximos lançamentos também não deram lá muito certo, né? Nem chegaram à órbita os próximos 2 lançamentos. Foi apenas em 2008, especificamente no dia 28/9, a Falcon 1 foi o primeiro foguete totalmente privado a chegar em órbita. Porém, só teve uma missão comercial, apenas uma vez que eles ganharam dinheiro utilizando a Falcon 1. Foi levar um satélite da Malásia para a órbita, né? Eles começaram a empreender nesse ramo de frete espacial. Olha aí. Começou a ficar mais interessante em 2009, porque ele conseguiu fechar um contrato com a NASA de 1,6 bilhões de dólares e também recebeu um fundo de investimento da sua ex-empresa, da PayPal. Um dos investidores lá, cofundadores, deu esse aporte financeiro para não apenas salvar a SpaceX, né, que teve um gasto gigante em 2008, mas também a Tesla, que também estava em os mal bocados no sentido financeiro. E então começaram a planejar novos foguetes e lançou o famoso, o que está em utilização hoje, né, a Falcon 9, que é a Falcon 9. É um foguete muito maior, que ele foi lançado pela primeira vez dia 9/7 de 2010. E de primeiro lançamento eles conseguiram chegar em órbita. O primeiro lançamento, uma coisa, né, historicamente rara no sentido de primeiro lançamento chegar em órbita. Juntamente com a Falcon 9, eles também lançaram uma cápsula que hoje a gente chama como a Dragon, né, o projeto Dragon, que é uma cápsula onde eles poderiam levar mais carga e também futuramente, como aconteceu hoje, é numa Dragon que esses astronautas foram dentro para a estação espacial. A Dragon foi a primeira nave com carga a ir à órbita e voltar para a Terra com segurança. A partir daí, então, já começaram a fazer testes nesse negócio de reutilizar aquilo que eles fabricavam, tanto a cápsula quanto o foguete. Em 2012, uma outra Dragon foi lançada por uma Falcon 9 e chegou à estação espacial. E isso foi um marco muito interessante, porque aí, a partir daí que eles puderam, de fato, agora, através de fechar negócios com os governos, de levar materiais, utensílios, fazer o frete espacial para levar coisas até a estação espacial, né? Sim. E tem uma curiosidade também, isso vai ser muito legal, o Watchwords vai gostar, que nesse negócio de empreender, né, a gente está falando de uma propriedade privada, então negócios estão sempre abertos. A SpaceX, juntamente fez parceria com alguns funerais de luxo e você pode mandar suas cinzas pro espaço para ser jogada no espaço. Pô, mas quanto que é? Então, é alguns milhões de dólares aí pra você levar uma caixinha. Mas você vai ser exclusivão, pô. Há 2 pessoas que já foram lançadas, né? Tipo, com seus potes lançados. Cinzas, né, 2 cinzas, 2 potinhos. Uma foi do astronauta Gordon Cooper, um astronauta norte-americano. E outro foi do James Doohan, que é o Scott do Star Trek. Os dois que já estão jogados, suas poeiras cinzas estão juntamente com as poeiras interestelares. Na órbita. Exato. Em 2013, há um projeto chamado Grasshopper. Grasshopper, traduzindo em português, é gafanhoto, certo? Era um foguete de pouso de precisão, que aí entra todo o histórico de, beleza, como é que nós vamos fazer para lançar foguetes e trazer eles de volta? Como é que vai funcionar esse mecanismo? A partir daí que eles começam a planejar isso com mais efetividade, porque até então eles davam um jeito deles serem lançados quando voltava, eles davam um jeito deles serem lançados em algum oceano. Os primeiros, por exemplo, eles lançaram no Oceano Pacífico, que é maior e tudo mais, tem uma profundidade, enfim, tem vários fatores que era por conta de lá. Porém, em 2013, a Falcon 9 chega com uma carga, né, no que é chamado de OTG, na órbita de transferência geoestacionária, pela primeira vez. Isso, pela primeira vez, uma empresa privada, né, vamos lembrar isso sempre, mandou uma carga para a OTG, para a órbita de transferência geoestacionária.
Muito bem. No ano seguinte, isto é, em 2014, a Falcon 9 pousa no Oceano Atlântico depois de ir à órbita. Foi a primeira vez que eles conseguiram mandar a Falcon 9 para a órbita e ela descer numa plataforma que eles colocaram no Oceano Atlântico. Se você pode pesquisar no YouTube, eles sempre registraram isso e tem tudo registrado lá pros terraplanistas. Tem filmagem? Tem filmagem, isso é tudo filmado. Na época, quem era já mais inteirado sobre o assunto até assistiu as lives que eles faziam de testes, né? E, enfim, conseguiram levar, né? Nesse ano, então eles fecharam um contrato para a NASA para eles começarem a fazer planos para levarem astronautas para a órbita, para o espaço. E foi então em 2015 a SpaceX eles começam a fabricar 2 foguetes com super precisão e com nomes bem legais. Um se chama Apenas Leia as Instruções e o outro é Claro que eu ainda eu te amo. Esse é o nome? Esse é o nome dos foguetes. Esse nome, né, mais uma vez, é uma referência do Elon Musk que ele faz num livro que se chama The Players of Games, de Iain Banks, que é um dos autores que ele gosta, que ele é fã. Não foi o de hoje? Esse Eu Ainda Te Amo, não sei o quê? Foi lançado hoje? I don't know. Tem que dar uma checada aqui. Checa aí pra nós. I Still Love You. Então. Que massa. A base de pouso. Boto fé. É porque, né, vai voltar de novo. Enfim, como comentado, dia 28/6/2015, a Falcon 9 teve um lançamento da Falcon 9 que ela explode no ar. Aí, e ela explodiu, ela tava levando cargas da NASA, né? E aí surgiu alguns questionamentos no sentido, e se fosse gente? Se tivesse gente lá em cima, né? Até então, não tinha dado nenhum problema grande assim de explodir indo, né? Ou explodia na descida, por problemas técnicos de descida, ou nem saía do local, né? Mas subindo e explodindo alto era a primeira vez que isso acontecia. Houve esses questionamentos, porém, no mesmo ano, 4 dias antes do Natal, exatamente dia 21/12/2015, a versão final da Falcon 9 pousa em solo americano, em Flórida, após uma missão de levar satélites para a órbita. Então, eles corrigiram esse problema e fizeram, né, essa missão para comprovar, nós corrigimos aqui e estamos bem operando. Em 2016, o mesmo feito aconteceu e de uma forma mais impressionante. A Falcon 9 agora aterriza nas plataformas do Oceano Atlântico, algo bem mais específico. Em 2017, o objetivo então agora de reutilizar as cápsulas e os foguetes era uma coisa que eles já podiam colocar no marketing dele, né? E o que barateava muito o custo do frete espacial. Tanto que a Falcon 9 e a cápsula Dragon podem ir e voltar da estação espacial. 18 lançamentos em 2017 foram feitos e bem sucedidos, no caso de mandarem e reutilizarem essa cápsula e as Falcon 9. Aí a gente entra, né, de 2017 para cá, a gente entra já no contexto atual da história da SpaceX. Que ela tem um projeto chamado Starlink, né, que a gente está comentando, onde o objetivo é levar a internet para regiões remotas do planeta. Porém, exige um grande e complexo comunicações de redes, né? Porque a gente está falando de internet. E para que isso possa ser... É um projeto que já está em andamento e até o final desse ano, Elon Musk pretende lançar exatamente 12 mil satélites para fazer essa rede de internet para distribuir para o mundo. Aí entra a pergunta não, né? O comentário do Edward, será que vai ter um SpaceX Prime, assim, pra gente assinar? Pô, ia ser bom, né? 10 da dólares internet, você pode estar no meio do deserto da Amazônia e você tem internet. Poder jogar um CS ali com um ping bom, né? Ia ser legal. Ping bom é outra coisa já. Free Fire. Starlink. Em 2018, essa também é muito incrível, a SpaceX projeta então o seu maior foguete, chamado de Falcon Heavy, com 27 motores a combustão, podendo levar até 70 toneladas de carga. E também é né, a gente está falando da SpaceX, é um foguete também reutilizável. E o que vocês acham que o Elon Musk mandou no seu primeiro lançamento da Falcon Heavy? O
Que eles mandaram pra... Que eles mandaram pra... Boa pergunta. Eles mandaram um carro da Tesla com um astronauta, Que droga. não com astronauta, com boneco. Manequim, vestido de astronauta, né, pendurado lá sob o som de Space Oddity de David Bowie. Muito bom demais. Então até um ET tem um Tesla e a gente E não. você não, babaca. Que E triste. na época juntaram mais de 400 mil pessoas assistindo um carro saindo da Terra, viajando para lugar nenhum no espaço. O carro rodando assim. Cara, mas tipo, pode ficar lá assim... Se não Tem pode, regra, né? não sei, lá não tem estrada, não tem PVA, não sei. Não tem o Estado pra cobrar, Lá então não tem pode estado ficar pra lá. cobrar imposto, então pode. Deixa lá, tá atrapalhando ninguém. Não E sabe, também, né? nesse mesmo ano de 2018, eles lançaram o que talvez a maioria das pessoas saibam, que deu bastante nos jornais, que um outro projeto chamado Starship, onde o objetivo é fazer passeio turístico, né? Sim, eu E vi. tem a meta de voar ao redor da Lua até 2023 e já tem um passageiro confirmado, que é o bilionário japonês Isaku Maezawa. É o único Bilionário japonês. bilionário japonês Ele que já marcou a já passagem comprou, dele. já marcou. 2023 ele vai na Lua rapidão. Vai dar uma volta na Lua. Pela Deve ser SpaceX. top, hein? Isso tudo a gente tá falando, por Será que ele exemplo... vai poder tirar uma foto e falar se a Terra é plana ou não? Será? Hum. Não, melhor, ele vai poder tirar uma foto da Lua, cara. Será que a Lua é plana? Meu Deus. Meu pai. Não, mas não é, tá? Será? Será? Você já foi Será? lá? Já. Tu não sabe? A humanidade já foi lá. Aquilo é tudo Tem fake. foto, hein? Tudo fake. Fake news. You are fake news. Enfim, em 2019 a SpaceX está com todo vapor em suas missões comerciais. Foi o ano que ela mais fez os fretes Lançamento. comerciais, né, os fretes espaciais, digamos assim, e levar satélite, coisas para a estação espacial. SEDEX. E foi em 2019, quando a gente comentou lá no início, que eles começaram a fazer testes para lançar os astronautas, que concluiu então a missão que no exato dia que nós estamos gravando esse episódio, eles lançaram os 2 astronautas. Deixa eu ver o nome dos 2 astronautas que eu anotei. O Beacon e o Hurley. Eles são os 2 astronautas que foram hoje para o espaço. Estão em direção à estação espacial. Top. E em dezembro, pela primeira vez, uma cápsula chega à estação espacial. E dezembro do ano passado. Ah, tá. Pela primeira vez na história, uma cápsula chega à estação espacial e se acopla automaticamente, porque até então todas as cápsulas que iam para a estação espacial, eles eram feitos através de auxílios de braços mecânicos e os astronautas que estavam lá para auxiliar. E dessa vez não, dessa vez é tudo automático. Enfim, esse é um pouco do resumo da história da SpaceX. Aí eu coloquei aqui qual é a importância, o que a gente tira dessa empresa privada que, vamos lá, é um nicho, um mercado totalmente nichado, complexo, específico. Caro. Não é todo mundo que tem um porte financeiro, uma empresa de um porte financeiro para lançar, né, esse tipo de empreendimento. Aí, a SpaceX, por exemplo, ela tem concorrência? Ela tem outras marcas, de outras empresas que concorrem com ela nesse setor? E o incrível que pareça, depois que o Elon Musk idealizou todo esse projeto de frete espacial, de fazer coisas no sentido de astronomia, começou a surgir várias empresas que hoje elas fazem aporte de toda essa tecnologia, né? E então eu peguei aqui um link para falar um pouco sobre quais empresas surgiram e estão surgindo. E, por exemplo, tem a Lockheed Martin, a Airbus, a Tesla também faz alguns... Todas as empresas que eu estou falando aqui agora, elas de alguma forma têm um segmento dentro da empresa deles que eles trabalham com viagem espacial. Isso é desenvolvendo tecnologia, algum chip, alguma modulação. Tem, por exemplo, essa Lockheed Martin, ela faz impressoras 3D que trabalham sobre gravidades específicas dentro da estação espacial. Então tu tá dizendo que ele tá gerando, ele tá criando um mercado novo. Ele criou um mercado para esse segmento, né, de tecnologia nesse segmento. Aí a gente vale lembrar que toda tecnologia, porque sempre tem o argumento imbecil e
Assim, Que bom se argumentar você... assim, né? O argumento é imbecil. Não, o argumento é Então, imbecil, nem- pensa bem. Se Por quê? você tem mais de 50 anos, eu até entendo essa cabeça imbecil que você tem. Mas se você tem menos de Se 50 você tem mais de anos... 50 anos e está ouvindo isso aí, tem esse argumento, por favor, desculpe o nosso Não amigo. desculpa, porque o argumento é o seguinte. Por que gastar milhões e milhões e milhões e milhões pra uma viagem espacial, pra lançar homens ao espaço, em vez de investir em saúde, educação e segurança pra resolver problemas aqui? Esse é um dos questionamentos de retardado. Depende, eu discordo um pouquinho. Porque Por quê? você é retardado. Pode ser, mas... Mas fala por quê? Veja bem, olha só. Eu não terminei de falar as empresas. Tá. Fala as empresas então. Eu vou daí terminar de falar as daí empresas. eu discordo de você um pouquinho. Exato. Tem a Delta Airlines, a SpaceX, a North Group, tem a Bombardier, Caraca, a tem General até a Electric. Exato. Tem a Apple, a Safran, Lufthansa, ExxonMobil, Microsoft, a United Airlines, a Virgin Galactic é uma concorrência direta. Tem a General Motors também abriu uma sequência. A General Dynamics. Cara, tem uma série aqui. A NASA tem também, pra a caramba. Disney. A Disney também. A Disney É. Walt Disney. Disney Uau. Company também tem ações em torno desse novo mercado que é viagem espacial. Mas por que você discorda? Então, veja bem. Eu realmente concordo e eu acho que somente agora a gente de fato, eu não concordo que o Elon Musk ele descobriu um novo mercado, mas ele abriu a porteira desse mercado, tipo, ele escancarou. Porque até então, basicamente, era totalmente explorado por estados. Até então era somente NASA, Rússia e alguns países que tinham alguma China, noção de corrida espacial. Aí eu peguei uns dados aqui, uns valores específicos. Pra Manda. você ter ideia só da missão Apollo que os Estados Unidos fez para mandar homem à Lua. Missão Apollo, na verdade, são um conjunto de missões. Isso. Eles gastaram o que seria hoje equivalente a uns 140 bilhões de dólares para mandar um cara à Lua. Só que isso a gente está falando... Vários caras. A gente tá falando na década de 60, 1960, 1970. De lá pra cá, muito se evoluiu, algumas coisas se aproveitaram, só que a gente entra naquele problema de cálculo econômico, tá ligado? Naquela época, será que era viável? Era necessário ter mandado um cara à Lua? Foi realmente aproveitado esse Era uma dinheiro gasto? discussão da época. Então, era uma discussão muito grande, porque se você for ver, a corrida espacial, ela não era uma corrida científica. Era uma demonstração de poder. Quem chegasse primeiro lá era mais poderoso. Era simplesmente isso. Agora, quando a gente vê uma empresa que manda satélites para o espaço, que manda pessoas para o espaço e lucra com isso, ela só tá lucrando porque pessoas decidiram pagar ela. Justo. De A diferença livre, aí espontânea vontade. da empresa privada, que é a SpaceX, onde ela tá tendo lucro Isso. em fazer esse tipo de serviço, do que a NASA ou a Roscosmos, como a gente comentou aqui da Então- Rússia, que fazem isso de tirando imposto. Porque essa discussão que você falou de ser um argumento idiota, de certo ponto, será que é realmente idiota? Porque, tipo assim, se eu tô pagando, eu tenho realmente interesse em Não, fazer mas a com que questão é, o que eu mande- queria chegar é porque qual é o avanço científico e tecnológico que as pessoas questionam de mandar uma pessoa pro espaço, ou um satélite, né? Esse é o questionamento. E você pegar o histórico do que foi desenvolvido para se tornar a possível a viagem do homem à Lua, isso trouxe vários benefícios. O GPS, a internet, monitoramento, todo o monitoramento da Amazônia, de qualquer lugar que seja, é via satélite, é via tecnologias Então, que foram desenvolvidas através desses só que lançamentos. o problema foi a época. Eu não discordo do avanço, mas da época. Será que na época era necessário você gastar bilhões de dólares via Estado, obrigando pessoas a pagar pra fazer isso? Será Mas que aí se não eu tivesse acho que nem esperado o um certo Estado tempo- deve gastar com qualquer tipo de projeto. Mas a gente entra, por exemplo, com certeza havia americanos, uma parte da população americana que achava isso incrível. É tanto que, se eu não me engano, o lançamento do Apollo. Não, eles falam com muito orgulho Do disso aí Apollo e tal. 11 é um motivo de orgulho, um dos marcos tecnológicos da Assim como América. tem gente que se orgulha de guerra. Então, sei lá, tá ligado? Então, acho que vocês não discordam, tá ligado? Só estão perdendo um ponto aí, que é da onde vem o dinheiro, entende? Ele tá falando que, será que seria mesmo necessário
através de estados fazer isso? Exato, mas aí... Porque, por exemplo, se fosse através da SpaceX... Mas aí que tá, naquela década, naquela época, qual empresa privada faria isso? Não tem Então, como. naquela época, não tem como você ruim. saber. Não tem como você saber, tá ligado? Porque na época também existiam muitas regulamentações, coisa e tal, que a SpaceX, ela não existiria, né, naquela época. Ela teve que passar por certas regulamentações, ela teve que ter uma certa maturação pra existir, de fato. Aí muita gente fala, por isso que o Estado tem que existir e fazer esse tipo de coisa, pelo fato de que existe uma reserva de mercado, existe vai fazer filtro. Só um minuto. Vai. Pode ir. A gente pausou. Tá pausado. Tá pausado. É mentira, não tava pausado, cara. Continua. Existe uma reserva de mercado, existe um filtro que por isso que o Estado precisa intervir, senão as pessoas não iam mandar a Lua. De fato, não é qualquer um que consegue montar uma empresa pra mandar ninguém pra Lua, tá ligado? Uhum. Só que, à medida que isso se torna lucrativo, inevitavelmente começa a aparecer. Não é à toa que antigamente tinha uma, que era a SpaceX, 2, 3, aí agora você vai e cita uma um monte. dezena, né? Por quê? Porque isso começou a se tornar lucrativo. E à medida que isso vai acontecendo, os custos vão ficando mais baratos. Eu peguei aqui um dado de que a NASA gastava em computador, dentro de uma espaçonave, isso na década de 60, $10 milhões. Hoje o Elon Musk gasta $10 mil de computação dentro de uma espaçonave. Tá vendo? Tipo, o fato de ter sido um Estado, a gente nunca vai conseguir ter certeza se esse recurso foi bem utilizado. Então, eu acho que entra na questão da gestão, né? Enquanto na empresa privada a gente tem que otimizar e gastar o menos de dinheiro possível para chegar aos objetivos, não tem essa preocupação quando é uma empresa estatal. Sim, porque o dinheiro, digamos, entre todas as aspas, é um recurso infinito, porque o Estado que está fornecendo. Então a gente pode contratar um zelador por $10 mil um mês. Sim, não tem problema. Super salário para todo mundo, né? Enquanto a empresa privada, não dá para contratar um zelador por $10 mil por mês. E eu acho que o fato da SpaceX hoje ter lançado isso aí é um marco para a ciência, não do ponto de vista necessariamente pro ramo espacial, mas para a ciência. Quem já nunca ouviu, não, pesquisa precisa ser financiada pelo governo, porque senão as empresas privadas não vão ter interesse em criar uma tecnologia, não vão ter interesse em pesquisar aquilo para a sociedade. Só que isso aqui prova que não. Ela entra devagar e faz mais barulho do que se tivesse entrado rápido. A porta tá... Ciência e tal. Calma aí, deixa ela passar. Triste. Não olha, nem mexe. Não olha. Beleza. Foi. Isso é um marco para a ciência, porque agora, de fato, a gente pode chegar e falar naquele... que com certeza a gente já ouviu, aquelas pessoas... não, o Estado precisa financiar a ciência, porque senão as empresas privadas, elas não vão conseguir fazer... Isso é um argumento recente. Gente que está falando que o Estado... Eu escutei um podcast. Não vou falar o nome do podcast porque eu não quero falar mal. Eles não pagaram pra gente falar. Não pagaram pra gente falar. Mas tem um podcast que um dos integrantes falaram que a ciência de base, né, ela tem que ser quase que exclusivamente ser financiada pelo Estado. Porque nenhuma outra empresa privada teria interesse em fomentar a ciência de base porque ela não é utilizável comercialmente. Né? A gente está falando aqui da ciência de base, é aquela que vai dar base para você fazer várias ciências que a gente chama de ciências de ponta, que assim vão dar algum tipo de lucro imediato. Aí ele falou, como a propriedade privada, a empresa privada não tem interesse, era uma obrigação do Estado financiar esse tipo de ciência. O que é uma lógica totalmente... irracional, não faz lógica. Porque se não existisse o Estado, e se eles quiserem alguma ciência de ponta, eles teriam que fazer ciência de base. Obrigatoriamente, porque não dá pra começar do topo e depois descendo. Por exemplo, o Elon Musk, o plano, a idealização dele não era mandar satélite pro espaço. É mandar pessoas fazer uma viagem, ocupar Marte. Exato, o grande sonho dele, né? Só que, pra ele alcançar isso, ele precisa ter uma experiência, um know-how anterior. Então ele precisou pesquisar como ganhar dinheiro, porque o recurso dele não vem de imposto. As pessoas não são obrigadas a pagar ele. Inclusive, a empresa não tem nem capital aberto. Né? Não tem capital aberto, é totalmente financiado. Não, dá pra investir se você for aquele tipo de startup, tá ligado? Mas enfim, isso então é uma revolução que mostra pra gente, cara, pesquisa pode ser 100% privado. E quando você faz isso, os recursos são bem utilizados, porque daí foi como que a gente falou ali. A NASA na Apollo 11 gastou 140 bilhões. Se fosse uma SpaceX da vida, será que teria gasto isso? É impossível a gente saber. Se, não tem como saber. Isso. Só que existe uma tendência a gente pensar
que nessa época As a gente experiências que a gente já teve e observou, né? que os recursos foram muito mal administrados e que a SpaceX economizou. Isso é criar riqueza de fato, isso é um avanço. O que foi feito é você desviar recursos, porque em partes eu entendo o que as pessoas falam. Pô, você vai obrigar pessoas a financiar através de imposto uma corrida espacial que talvez daqui a uns 20 anos tenha um benefício tecnológico, de fato. Teve mesmo. Só que ao mesmo tempo em que pessoas morreram sem saúde. Pessoas morreram por falta de saneamento básico, pessoas morreram por coisas básicas, tá ligado? Eu não é que, tipo, não deveria existir pesquisa espacial, não é isso. Mas as pessoas deveriam ser obrigadas a fazer isso? Esse que é o meu ponto que, tipo, eu realmente entendo pessoas que criticam esse tipo de gasto estatal nesse aspecto, porque não é... mas você... Não, eu vou até voltar no argumento que não é nem a questão, por que o Estado, ou porque... questão, por que o Elon Musk, em vez de mandar a gente pro espaço com o dinheiro dele, com a propriedade privada dele, ele não tá investindo em uma ONG agora, aí? Não, da isso empresa. aí é simplesmente idiota, Não, realmente. Exato, é disso Porque que eu tô falando. Porque ele tá fazendo com o dele, tá ligado? A pessoa tá pagando o que quiser. Exato, Tá obrigando esse ninguém é a o pagar. argumento que as pessoas utilizam. Não é porque utilizou... As pessoas não são complexas assim, não. Porque utilizou o dinheiro estatal pra financiar tal coisa em vez de financiar saneamento básico, saúde e tal. Não, por que o Elon Musk gastou bilhões e bilhões num setor que... E daí? Não, e a gente pode até dar um exemplo bem prático. Ele fazendo isso. Custos para mandar satélite fica mais barato. Consequentemente, ele consegue fazer uma rede, que é aquele que você tava falando de internet. Starlink, uma rede de internet para qualquer um. Consequentemente, pessoas num espaço muito remoto, no interior da África, no interior da Amazônia, conseguem ter acesso à internet e poder fazer um Khan Academy, por exemplo, e ter uma educação que o Estado não é, pode fazer um EAD que o Estado não é capaz de dar. Isso é um simples fato de que pesquisas privadas fornecem diminuição de custos que, consequentemente, fornecem qualidade de vida. Isso sim, indiretamente. Estado, a gente é extremamente questionável, porque o recurso não foi escolhido, ele foi obrigado. Exato. O André, a gente falou bastante durante aqui o podcast sobre a estação espacial. E eu senti falta de falar um pouquinho do que seria uma estação espacial. Você pode falar pra gente? É uma estação que está no espaço. Acabou, é isso aí, galera. Tchau. Basicamente, além de ser uma estação que tá no espaço, né? Ela é internacional, todo mundo vai lá, como é que é? Todo mundo que tem programa espacial, sim. Ela foi construída... Começou a ser construída em 98 e foi acabar sendo construída em 2011. Porque ela foi construída lá no espaço mesmo. Entendeu? E astronautas dos Estados Unidos, Rússia e Japão que fizeram isso, entendeu? Financiaram. Ela é uma base que está no espaço voltada à pesquisa. Sim. Que é financiada pelo Estado, né? Até agora. Sim. E essa é a principal finalidade dela. Os astronautas de hoje que estão indo lá é um teste que estão fazendo com a SpaceX para ver se ela tem essa capacidade de mandar pessoas para lá. É meio que uma validação da NASA. Quantas pessoas hoje? Na estação espacial, mais de 100 pessoas. Mais de 100. Caraca. Elas estão? Mais que esse prédio aqui. Sério? Tem mais de 100 pessoas no espaço? Vários astronautas. Caramba, velho. A gente tá mandando galera pro espaço há um tempo. Acho que ela tem mais de 200 metros, é gigantesco. Não, mas ao mesmo tempo tem 100 pessoas lá em cima? Rapaz, vamos confirmar isso. Eu acho que não é isso não, cara. Porque é muita gente. É 100 funcionários. Acho que são... Nossa voz da consciência ali tá falando que são 6 pessoas simultaneamente. Eu acho que ao todo passaram 100 pessoas, é possível. São 6 pessoas que estão lá em cima. Estão lá ao mesmo tempo. 100 pessoas que foram, então. Isso. Deve ser isso, então. Aí faz um pouco mais de sentido, porque, você fazer uma infraestrutura pra 100 pessoas é coisa pra caramba, velho. Não é? É, isso mesmo. São 6 Obrigado, lá, voz da consciência. E já passaram mais de 100 astronautas por lá. Mas residente lá atualmente são cerca de 6 Inclusive, pessoas. o nosso famigerado... Marcos Pontes. Então, eu ia comentar até então, até a data de hoje, ministro, né? O ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, o Marcos Pontes, ele foi um astronauta onde ele fez pesquisas com plantas lá, se eu não me engano. Com alguma coisa relacionada ao botânico. Não, foi o único astronauta brasileiro em órbita. E talvez o último, como as coisas vão por aqui. E também o último ministro, né? Enfim. Calma. Esse é papo para outro podcast. Meu Deus.
Então é mais ou menos isso aí, o que é a estação espacial, um centro de pesquisadores extra-terra. Terrestre. Tem mais coisa que isso? A voz da consciência hoje tá forte, né? É, cara. A consciência fala pra caramba, né? O ego é foda, né? O super ego. Sobre viagem espacial, Elon Musk, SpaceX, considerações finais? Não, Tu acha que ele vai descobrir vida em Marte? Vida. Será que existe Vida em Marte? Eu acho que não. Se tivesse janelas de não, é possível, na verdade. Garagens Só inteligente eu acho que não. vazias, fronteiras. É possível que tenha? Eu acho que é possível que tenha. Sei lá, uma bactéria, alguma coisa desse tipo. Bactéria, filha da... Agora, uma vida inteligente, daí já é outra história, Não, vida né? inteligente acredito que não, mas sei lá, cavando aqueles micros vulcões que tem lá. É possível que encontre um Venom da vida, venha aqui e mate toda a espécie humana. Mas vamos esperar os próximos capítulos da SpaceX, né? Porque Pois tem é. todo um direcionamento de estudo e projetos em relação a Marte. Ele já É pegou, isso. inclusive, né, uma sonda com terra de Marte Pra pra fazer fazer, teste de plantio, A coisa e gente tal. falou isso, Edwards. Falou? Falou. Perdão, eu Tá, tava desculpa. dormindo. Tudo bem. Eu também tava. Também tava. Então manda tchau aí, Edwards. Galera, muito obrigado. Foi legal esse episódio. Pô, tenta refletir nisso daí, na questão de pesquisa, questão de desenvolvimento, Empresa privada. empresa privada. Se você tem um sonho aí, em vez de você pedir financiamento do governo, tenta tornar esse do banco, projeto... que é estatal. Tenta tornar esse projeto economicamente viável para que pessoas financiem isso. Isso, Tá na verdade, chovendo, é bem hein? legal. Tá chovendo forte. E no mais, me sigam no Instagram, Edwards Miranda, meu site, semeconomicase.com.br, para notícias / informações econômicas sem Economicase. André, seu beijo final. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ouvir o episódio aí. Quem ouviu até o final. E beijo. Ah, você ia mandar um beijo pro cara lá. Eu ia mandar um beijo pro cara lá. É isso. Que cara? É o cara que te elogiou? Não, o cara que elogiou ele. Não corta essa parte. Deixa ele passar vergonha. O cara nos elogia e ele esquece o nome do cara. Ronan! Obrigado, Ronan. Obrigado, Doré, que eu sei que tá ouvindo isso aí também. O Ronan mandou um feedback pra gente via meu WhatsApp, que é um meu amigo. Coitado E- dele, ele é seu amigo. É. Cara, pseudo-intelectual é uma merda. Obrigado, Ronan, pelo feedback. Gostamos muito. Apresentei aqui pros guris aqui. Eles também gostaram. E, por favor, como a gente vai pedir para todos os ouvintes, continue distribuindo a palavra do Pra Ser Sincero na sua região. E um grande beijo pra você. Nos mandem feedback também, né? Isso. Se o episódio ficou meio zoado, se não gostou, queria outra coisa. Quer tirar o Edwards? A gente tá aberto pra toda coisa. Entendeu? Esse foi mais um Pra Ser Sincero. Danilo, @Danilo de Jeremia, pra quem quiser me seguir no Instagram. E um beijinho e até a próxima. Valeu.